Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós estamos felizes, porque embora tenhamos problemas, dificuldades nesta vida, o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que a Tua presença no dia de hoje alegre a nossa vida, para que nós possamos enfrentar todos os problemas que temos com alegria e com fé em Ti. Fica conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías, capítulo 66, versículos 5 e 6, que diz assim: Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Senhor venha salvá-los para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando os seus inimigos como eles merecem. Estimados irmãos e irmãs, vivemos na época das radicalidades. As pessoas brigam e até se matam por questões de opiniões diferentes. Um torce para um time, o outro torce para outro time, e os dois acabam brigando e se matando por causa de time de futebol. Isso também acontece na política, grupos sociais e até grupos religiosos. Falta respeito pelo outro. Cada um é diferente, tem o direito de ter convicções, princípios, valores diferentes dos nossos. Mas o princípio fundamental que deve reger uma sociedade é o respeito pelo outro. Falando nisso, existe sim uma radicalidade acentuada entre aquelas pessoas que não têm fé em Cristo e os cristãos. Muitas pessoas que não têm fé em Cristo como seu Senhor e Salvador querem a todo momento provar que Deus não existe, que Cristo não é o Salvador, que viver segundo a palavra de Deus é arcaico e ultrapassado. Existe no mundo uma guerra de valores, princípios, moral entre o mundo e os cristãos. Mas isso não é de hoje. Já na época do profeta Isaías, o povo de Deus era perseguido, escravizado e tentado a adorar deuses pagãos e falsos e viver em pecados que Deus condena. Vejam que Deus disse ao seu povo que ainda permanecia fiel a Ele e que vale para nós hoje que somos os cristãos, o povo de Deus. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Daqui a uns dias, o mundo estará festejando o Carnaval, que é uma festa mundana. As pessoas, e infelizmente vários cristãos, acham que podem pular ou brincar o Carnaval e depois, na quarta-feira de cinzas e na quaresma, se arrepender de tudo de errado que fizeram. Nós que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, que temos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação que Cristo conquistou para nós através do seu sofrimento e morte na cruz, fomos transformados em luz do mundo e sal da terra, segundo Jesus em Mateus 5. A luz não pode conviver com a escuridão. O cristão não pode participar e imitar os pecados que o mundo faz. Pelo contrário, Jesus diz em Mateus 5 que as pessoas à nossa volta devem olhar para o nosso jeito de ser e viver e se aproximarem de Deus, porque eles acabam vendo em nós a alegria da salvação. Estamos em uma guerra espiritual. E quanto mais se aproxima o dia do juízo final, mais as forças das trevas e do pecado se unirão
contra os cristãos. As tentações para abandonarmos a Deus, Sua palavra, oração e igreja e vivermos em pecados estão cada vez maiores. Deus diz para o seu povo que permaneceu fiel a Ele na época do profeta Isaías assim: hoje os outros que não creem estão zombando de vocês, mas calma, a hora deles vai chegar. Diz assim o texto: pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Estimado irmão e irmã, somos tentados diariamente para abandonarmos Deus e vivermos em pecados que o mundo vive. Isto é a perdição. Firmemos nossas vidas e a vida de nossas famílias na palavra de Deus, na oração, juntos da igreja. Vivamos como cristãos neste mundo. Não importa se o mundo vive valores, princípios e moral diferentes, vivamos a nossa fé com firmeza e coragem. Um dia, quando estivermos lá nos céus, veremos que valeu a pena permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor que Jesus nos deu. Respeitemos os outros no seu pensamento e no seu jeito de viver, mas não deixemos nos envolver com os pecados que estão sendo vivenciados e aceitos no mundo. Nós estamos vivendo neste mundo mau e injusto, mas nós somos filhos e filhas de Deus, cidadãos dos céus, e somos membros da família de Deus, e somos chamados de cristãos. Ouçamos com seriedade e humildade o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos vivenciar a nossa fé neste mundo, que não nos envolvamos com os erros e pecados deste mundo, e que possamos realmente sermos a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus, permaneça conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.